Boa tarde você, meu querido, minha querida. Mais um programa de Pode Papo Podcast, junto hoje com a empresária Natália Coutinho. Nós vamos já conversar com ela, mas antes eu não poderia de trazer para você aquelas pessoas que estão conosco desde o início. Exatamente. A Natália faz parte desse quadro também de colaboradores, mas eu trouxe hoje não para falar do negócio dela, mas falar sim dela. Então, ela vai expor melhor para nós. Então, justamente hoje, na entrevista sendo com ela, eu não vou citar, uma vez que nós vamos conversar com ela. Mas vamos seguindo com o nosso quadro de colaboradores. Eu queria falar para você de um lugar, aqui em Itaperuna, curso de inglês e espanhol a R$ 79,90. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Deixa eu dar uma verificada assim. Mas eu estou lendo certo. E é claro que eu estou falando do SES, com ambiente familiar, espaço amplo, sede própria. Nós temos o melhor espaço de toda a região, com professores altamente qualificados para um melhor desempenho e desenvolvimento educacional do seu filho. Visando aprimorar o futuro das pessoas, o SES vem mostrando ao mercado o jeito mais fácil e profissional de ser fluente. Até há uns programas atrás, eu queria lembrar você que o valor era R$ 99,90. Até um certo dia, eu recebi, assim, um WhatsApp, né? Está na modernidade, assim, de baixar um pouco mais para R$ 79,90. Meio sem acreditar, eu trago a você lembrando dos descontos que nós já vimos um bom tempo já a acontecer. E mês de quê? Black Friday. Exatamente. Então a Dara disse, olha, esse mês é R$ 79,90 até a Black Friday. Então, se você achava barato R$ 99,90, agora então R$ 79,90, você não vai perder nenhuma oportunidade. Exatamente, a R$ 79,90. Um curso de inglês e espanhol é somente no SES. Inglês e espanhol para crianças a partir de 4 anos de idade. Exatamente. 4 anos, seu filho já vai começar a falar as suas primeiras palavras, já tem turminha para ele. Campanha promocional da mensalidade, R$ 79,90 por 1 ano. Exatamente. Então, não perca a oportunidade desse mês de Black Friday. Aqui é Black Friday de verdade, né? Material a preço de custo e a taxa de matrícula. Normalmente eu vou em alguns lugares, eles ficam cobrando taxa de matrícula no SES é por minha conta. Se você for lá e dizer que, olha, eu vi o Pode Papo no podcast lá e eu queria muito me matricular ou matricular os meus filhos, meus netos, meus sobrinhos, pode dar um pulinho lá, que a nossa taxa de matrícula é por nossa conta. Então, dá um pulinho lá, bem localizado, na rua Líce de Castro Pereira, número 109, no centro, com o telefone 22 99803 4080, 99803 4080. E as redes sociais, Facebook e Instagram, SES.Itaperuna. Então, não perca essa oportunidade, não. Ainda mais esse mês de Black Friday. De fato, R$ 79,90 em um curso de inglês e espanhol. Dentro de Itaperuna você não vai encontrar. Então, não perca essa oportunidade. Eu queria também, para fechar logo esse quadro, né, e começarmos assim esse bate-papo, de falar do Jornada para Vencer. Jornada para Vencer é aquela escolinha de futebol que a gente sempre anuncia, sempre fala aqui, gratuita para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Exatamente. Onde que fica? No campo do Tapuã Clube. Creio que todos sabem onde que é. A partir de 8 horas da manhã já tem pessoas selecionadas para atender você. Para você fazer a matrícula do seu pequeno, a partir de 6 anos, já tem turma já para ele já. E automaticamente você fazendo a matrícula e acompanhando assim as aulas, os treinos, eu vou te mostrar o que o seu filho vai estar ganhando ou até mesmo dando os primeiros chutes com os materiais de primeira, bola totalmente de couro e reforçada, caneleira. Isso aqui normalmente você tem que comprar. E lá no Jornada para Vencer é totalmente de graça. Exatamente, você fazendo a inscrição do seu filho, ele já ganha isso aqui automaticamente, a chuteirinha. Ó, com meinha aqui, totalmente costurada e detalhe, travinha pequenininha, justamente para não machucar o seu pequeno, de borracha, não tem trava de metal, de ferro para assim, machucar seu filho, seu neto. Então, dá um pulinho lá, não perca essa oportunidade não, dá um pulinho
no campo do Itapuã Clube, como eu te disse, a partir de 8 horas da manhã até as 5 da tarde, 17 horas, tem pessoas lá totalmente qualificadas para receber você, para receber o seu pequeno e assim começar a dar os primeiros chutes aí, já que a partir de 6 anos já tem turminha para eles. Driblando barreiras, vencendo no jogo da vida. Não perca essa grande oportunidade que estamos tendo assim na nossa cidade, tanto nesse período aí do inglês, que eu acabei de dizer para você, a partir de 4 anos de idade, e agora também com a escolinha de futebol do seu filho. Seu neto, seu sobrinho, você que nos assiste, fique bem à vontade. Tá joia? Natália, boa tarde. Boa tarde, Douglas. Como estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Para nós é um prazer muito grande te receber aqui no estúdio do Pode Papo, e eu queria que você estou te dando as boas-vindas, mande um recado para as pessoas que estão te assistindo e logo após nós vamos começar. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui fazendo parte desse projeto, que é um sonho que nasceu no seu coração, no coração de vocês. Que Deus possa abençoar esse lugar, abençoar esse projeto, Amém. Então é um prazer estar aqui hoje fazendo parte disso também. Ótimo. E, Natália, eu já pego esse gancho através de você mandando assim esse recado para as pessoas e eu venho a fazer a famosa pergunta que eu faço para todas as pessoas que passam aqui. Quem é a Natália Coutinho? Bom, a Natália Coutinho hoje, ela, além de, como você colocou ali na arte, uma empresária e fotógrafa, também sou mãe, esposa, cuido do meu lar, da administração do lar, e é uma construção, Eu acho bem assim difícil falar quem nós somos, porque eu acredito em uma jornada, em um processo que Deus estabelece com a nossa vida. Então, é bem complicado, assim, quem é a Natália Coutinho? Hoje eu citei algumas funções, Então, é mais fácil alguém falar de como te ver, do que a gente mesmo falar da gente. É complicado, mas, basicamente, acredito que seja isso. Uma constante construção, Exatamente. Digamos assim, todos os dias, como eu estava explicando no dia também que o Nino teve aqui também, todos os dias nós estamos aprendendo. Ninguém é sábio demais, entendeu? Que não possa aprender um pouco mais, E, assim, a gente falar quem nós somos, muitas vezes é mais complicado. É mais difícil mesmo. Natália, eu queria que você contasse um pouquinho para nós. Toda vez que eu sempre falo aqui sobre o estúdio, o Cantinho Natália Coutinho aqui, que é um espaço fotográfico em Itaperuna, tem tomado espaço, tem tomado o seu lugar. Eu acho que Itaperuna estava precisando de um espaço como o seu, como um estúdio fotográfico como o seu. E eu gostaria que você deixasse bem amplo para nós como de fato isso tudo começou, como que isso brotou, como essa sementinha brotou no seu coração e desde quando você já vem mostrando esse profissionalismo na cidade. Douglas, na realidade, eu já trabalho com a fotografia desde 2011. O primeiro emprego foi em uma loja conhecida da cidade, de fotografia. Então, ali eu vi uma oportunidade, porque eu acredito muito nas oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Eu vou sempre falar de Deus no podcast, porque eu acredito que realmente tem a mão dele. Sim. Então, eu comecei a trabalhar nessa loja de fotografia. Lá eu vi a oportunidade de começar a me envolver com a fotografia e aprender sobre câmera, sobre maquiagem. Na época eu tinha que fazer isso tudo, Então eu ficava ali engolindo tutoriais de maquiagem, de como utilizar a câmera, porque a gente não tinha um professor, nem curso, nem nada na época para poder aprender. E aí, desde então, eu sempre tive a fotografia presente na minha vida profissional. Porém, eu fiz administração enquanto fazia esse trabalho lá na loja. E assim que terminei a administração, comecei a trabalhar em vários outros lugares com empregos diferentes da fotografia. E desde então, com a fotografia de extra, A fotografia era não um hobby, porque ela fazia parte da minha vida, mas ela nunca tinha um lugar principal da minha vida profissional. Então, sempre eu trabalhava em outras coisas com a fotografia. Desde que eu engravidei, a gente começou a pensar na possibilidade de deixar a fotografia como uma atividade principal. Por quê?
Ah, Natália, desde pequeno você sonha em ser fotógrafa? Não, não existe isso. Eu acredito, como eu disse, nas oportunidades e nas coisas que Deus vai colocando na sua vida e você tem que ficar atento para embarcar naquilo ou não. Escolhas, E foi escolhas. E foi o que eu escolhi, vendo, né, a possibilidade de trabalhar com isso e de gostar, porque eu acredito que você também precisa gostar, não adianta só querer ganhar algo em troca daquilo, porque se você não gosta, realmente você não coloca o seu amor naquilo. E aí, então, quando eu engravidei do Dom, eu vi que não teria possibilidade de conciliar o emprego, que eu tinha um emprego CLT, né, de 8 às 6, como qualquer trabalhador normal, de 8 às 6, e sábado, aos finais de semana, e fazia os eventos ainda. Então, não dava para conciliar a maternidade com as duas funções. E ali chegou a hora de dar um basta. Uma grande amiga minha foi crucial nesse processo, quando eu cheguei com o Dom já bebê na casa dela, né? E aí ela olhou para mim e falou assim: "Você tá lá ainda?" E aí eu falei: "Tô." "E por que você tá lá ainda? Você sabe que o seu lugar é na fotografia, você já recebeu palavras em relação à fotografia. O que você está fazendo lá ainda?" E aí eu fiquei pensando, por que eu ainda insistia em sempre trabalhar fora e ter a fotografia? Por medo. O medo de não dar conta com a fotografia, o medo de não ser bem-sucedida com a fotografia e aquela velha ilusão de que com uma CLT, com uma carteira assinada, com um salário ali caindo todo mês, a gente tem aquela segurança, licença maternidade, férias e aquela história toda que meio que ilude a gente. Não que não seja bom, óbvio que é bom. Hoje eu tenho que trabalhar muito mais, com certeza, mas hoje também eu tenho a possibilidade de gerir né? o meu tempo. Eu tenho a possibilidade de levar meu filho no médico, eu tenho a possibilidade de participar de coisas da escola, de festinhas da escola. E por muito tempo, quando eu resolvi abrir o primeiro estúdio, que não é lá onde nós estamos hoje, né? O primeiro estúdio foi aqui, onde o Sr. Josué, o pai do Adler, abriu as portas para a gente, recebeu a gente ali. Quando a gente teve essa oportunidade, eu ainda assim me questionei por muito tempo, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não dei esse passo antes? Mas como a gente tem falado aqui, né? Como a gente acredita nos processos que Deus dá para a gente, né? Os processos que Deus possibilita que a gente viva, eu acredito que faça muito parte disso. Então, eu precisava passar por esse período, né? Para aderir ali experiência, para ter bagagem, para saber como lidar com pessoas, porque eu aprendi muita coisa nos empregos que eu passei, né? Sim. Então, hoje, eu acredito que se eu cheguei aqui é por conta de toda a bagagem que veio para trás. Perfeito. E eu acho muito interessante, Natália, porque esse medo que você sentiu nesse período em que você decidiu mesmo, olha, eu vou mudar, eu vou colocar as velas desse barco para outro sentido, para ele navegar em águas até mesmo difíceis, né? Porque eu também vivi isso, entendeu? Há pouco tempo atrás. Porém, é algo que você disse, a coragem, né? Aquela coragem que nos falta, entendeu? E às vezes o medo também, junto com isso tudo, nos faz muitas vezes regredir. Mas eu acho interessante que de fato, igual você citou, existem pessoas que sempre vão nos incentivar, nos levar. E eu achei engraçado você falando na sua fala também, com todo respeito, é que você casou com um homem justamente no ramo. Exatamente. Né? Então eu achei engraçado, porque de fato o Adler, desde quando eu conheço o Adler já está envolvido nisso. Época de print escola, entre outras coisas, né? E creio que, sem dúvida, também chegou para somar nesse sentido, através do profissionalismo. E em questão de pessoas, se você quiser citar nome, fica à vontade, tá? Manda beijo, abraço, senão depois vão te cobrar. Então, assim, é algo que o medo sempre bate. Né? Sempre. Porque, justamente, a gente está seguro, mas, às vezes, nós precisamos, né, sacudir a poeira, porque o que a gente precisa desbravar é muito maior do que aquilo que a gente está vivendo. E sem falar que, tipo assim, nada contra, tá, pessoal? Mas, assim,
tem patrão, aí tem que ficar pedindo bênção para patrão, deixa eu sair, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, meu filho passou mal, fazer... E hoje a liberdade que você tem, até mesmo para você, hoje eu não vou trabalhar. Eu acho meio difícil isso acontecer. Meio difícil. Mas assim, sempre tem essa possibilidade de você pegar e decidir algo. Sim. Entendeu? O poder da decisão e não está mais sobre as mãos do seu patrão, mas está sobre as suas mãos. Você decide isso. Natália, quais foram os desafios e as dificuldades que você bateu e falou assim, não, peraí, e em relação a isso aqui, como que eu vou fazer? As dificuldades que sempre batem na nossa porta, se a gente for olhar simplesmente para elas, nós não fazemos nada. Mas o que você, em toda essa trajetória, você encontrou de dificuldade e falou, esse desafio aí, eu vou ter que me desdobrar. Teve alguma parte nessa sua peregrinação que você encontrou essa dificuldade? 100% financeiro. Não tem outra. Por quê? Verdade. Eu nunca tive... A Adler sabe, né, que, como eu disse no início, eu sempre me dediquei, eu ia para tutorial, eu nunca tive vergonha de lidar com o cliente, eu gosto de conversar, eu gosto dessa relação, sabe, com o cliente, de estar ali no evento, de estar fotografando, de criar vínculo, para mim, nunca foi dificuldade. E nem a fotografia em si, lidar com a câmera... Também, eu acho que tudo isso é resolvido com dedicação, com esforço, enfim. Agora, financeiramente, misericórdia. A primeira coisa que você pensa é o quê? Não posso, eu não tenho dinheiro para isso. Até porque se a gente trabalha de CLT, na grande maioria das vezes você ganha um salário mínimo. Por último, eu ainda trabalhava numa empresa, né, que pagava um pouco melhor, eu trabalhava com comissão. Mas também não era assim, nossa Deus, estou ganhando um rio de dinheiro para sobrar para isso e aquilo. Então, quando você se depara com o financeiro e você pensa assim, meu Deus, eu não vou ter dinheiro para isso. Uma câmera, hoje em dia, né, a câmera atual que a gente usa, ela é caríssima. E você pensa, eu não vou ter condições para isso. O aluguel do estúdio, né, que a gente hoje tem para poder arcar, né, e tudo gira em torno do financeiro. É muita hipocrisia pensar que dinheiro não traz felicidade, dinheiro não é nada, dinheiro... Mentira. Obviamente que o seu coração não tem que estar naquilo ali. Porém, ele te facilita e te possibilita muita coisa. Porém, também, eu vejo que, como eu disse que eu vou citar muito Deus... A mão de Deus foi muito presente em todas as etapas, porque sempre que eu achei que não daria, Senhor, não vai dar, eu não tenho como vencer esse mês, eu não tenho como pagar esse equipamento, eu não tenho como investir em tal coisa. Ele, surpreendentemente, fazia acontecer. Óbvio que é como eu disse, não é descansada, não é de perna para cima, não é esperando que Deus mande um milagre, porque ele não vai fazer, não que ele não possa, mas sempre com trabalho e joelho no chão, pedindo a Deus, Deus, abençoa, se é realmente para eu prosseguir nesse caminho, que o Senhor abra as portas. E assim foi feito. Então, hoje em dia, né, continua sendo, obviamente, o financeiro, mas a gente vê que Deus vai conduzindo, vai guiando, vai movendo, vai abrindo portas, e as coisas vão acontecendo. Até porque, como a gente disse do medo, se a gente se paralisa com o medo, né, da falta de recurso, a gente não vai viver as promessas que Deus tem preparadas para a gente. Então, se eu parei aqui e falei, Deus, não vou me movimentar daqui porque eu não tenho condição visualmente falando, porque às vezes a gente não está vendo, mas Deus já liberou, para Deus já está resolvido, e por medo a gente para num determinado lugar e não avança. Então, é muito importante que a gente tenha consciência para não fazer besteira, obviamente, porque também Deus não vai, né, ajudar, vou fazer uma dívida milionária e Deus vai estalou o dedo e caiu na minha conta. Não é assim. É de pouquinho a pouquinho, mas confiando que Deus realmente está no negócio e que Deus realmente está abençoando. Você citou aí que dinheiro não traz felicidade. Teve um humorista que disse que dinheiro não traz felicidade, manda buscar, né? Manda buscar. Mas, de fato, sem dúvida, Natália, a dificuldade financeira,
é um dos principais pontos, né? Que às vezes é o que já deixa o cabelo branco, ou quem já tem branco vai perdendo o que tem. Né? Porque hoje 90% gira em torno do dinheiro, é o que você falou, não é o caso de ser escravo dele. Mas nós necessitamos dele também para seguir com o sonho, para sobrevivermos, para comermos, se alimentarmos, entre outras coisas. Né? Então, assim, só para me entender, hoje você não está mais no primeiro estúdio. Não. O seu estúdio ficava na Vinhosa. Na Vinhosa, na Júlio César. Hoje você está em outro estúdio. Hoje a gente inaugurou um novo estúdio na Rua Pastor Abelar Suzano de Siqueira, né, próximo ali ao Supermercado Liseu, naquele prédio comercial Gran Viela, onde embaixo tem as lojas, né, Medieval, tem Luiza, tem Casa Shop, e em cima tem salas comerciais, né, que o Wallace fez para alugar, e a gente conseguiu alugar uma sala ali e trocamos o estúdio de lugar. Perfeito. Você começou, como você citou, em uma empresa aqui em Itaperuna de fotografia mesmo. De fotografia. Aí foi onde que foi o seu primeiro amor na profissão? Foi. Ali, quando eu tinha mais ou menos Quando eu comecei a namorar o Adler, a minha mãe me deu uma câmerazinha, aquelas Cybershots, que na época eram famosinhas, né? Vício, né? Um vício. Todo adolescente, eu acredito que tenha tido, né? Ou um celular, pelo menos, que fazia foto. E ali eu comecei a realmente ver uma aptidão para aquilo, né? Gostar e chamar primo, tio, meu afilhado, que era modelo, e todo mundo tinha que ser fotografado, porque eu queria treinar, porque eu queria testar. E ali eu comecei a gostar e me envolver com a fotografia. Até que virou uma profissão. Tanto que a gente está falando de oportunidade, eu acredito muito... Você citou, né, o caso do Adler trabalhar com isso. Uhum. Na célula, semana passada, a gente citou essa situação, que é muito legal quando a família anda em união, quando a família compra o projeto do outro e eles conseguem chegar em algum lugar, chegar num propósito, né? Não que cada um não possa ter seus sonhos individuais, não possa ter seus projetos individuais, mas é muito bacana quando a gente consegue realmente olhar para o plano do outro e falar, não, esse plano é meu também. E quando eu comecei a namorar o Adler, que, por incrível que pareça, encontrei o Adler na minha festa de 15 anos, não sei se você lembra. Não sei se você sabe dessa história, não sei, né? Não conheço. Pode contar, pode ficar à vontade. Que situação. Pode ficar à vontade. O Adler filmou a minha festa de 15 anos. É mesmo? A gente não se conhecia, o Adler trabalhava na Print Color e ele filmou a minha festa de 15 anos. E dali começou a MSN para lá, era conversa o dia inteiro, né? Para lá e para cá. Até que a gente começou a realmente namorar e eu pensei, gente, tem aí uma oportunidade, se ele já mexe com isso. Eu ganhei minha câmerazinha, tô feliz com isso, tô fotografando pra caramba, a gente se sentia, né? E eu acho que dá para surgir alguma coisa disso. Sim, sem dúvida. Aí, tanto que o pai dele conseguiu o emprego para mim, né, na loja, e fiquei ali por 3 anos, com o intuito de sair dali e já montar meu negócio com a Adler para a gente fazer daquilo ali uma empresa e fazer aquilo acontecer. Porém, por medo e por várias circunstâncias, as coisas foram meio que tomando um rumo diferente do que aquele projeto inicial. Então, a gente saiu de um estágio de sonho, de euforia, de projetos, e a gente foi caminhando para um outro rumo, até que no meio do caminho a gente pensou, poxa, vamos retomar? Vamos tentar fazer sério? Tiveram outras coisas no meio do caminho, a gente continuou fotografando, sim, o Adler montou a empresa dele, enfim. Até que chegou um ponto de que a gente pensou, não, vamos comprar a nossa câmera. E compramos. Enquanto eu trabalhava ainda, continuei fotografando, até que o Dom chegou e eu resolvi ficar somente com a fotografia. E logo que coincidiu a gravidez do Dom com o pai do Adler abrir a loja dele e disponibilizar, né, o estúdio pra gente lá. Ele falou, olha, tem esse espaço, eu acho que vocês podem ficar. E eu falei, Adler, é a oportunidade. Se fosse, né, pensar com os olhos, né, humanos, terrenos, né, e humanos, obviamente eu não iria. Porque eu, com um bebê recém-nascido, deixar um emprego onde eu tinha segurança, onde eu tinha estabilidade, para abrir um estúdio sem saber se ia dar certo, se não ia dar, só em cima de uma palavra que eu recebi dessa minha amiga, né? Uhum. Que foi uma palavra realmente de confronto. Quem é a amiga? Danúbia. Danúbia. Danúbia, que puxa sempre minha orelha.
E se não fosse essa palavra de confronto dela, né, dela falar, Natália, até quando? Você já perdeu muito tempo. Você já não está em tempo de perder tempo mais. Vamos acordar. E aí eu falei, realmente. E é tão engraçado que quando a gente toma uma decisão pautada na palavra de Deus, tudo acontece... Tudo flui, né? Colaborando. Eu estava numa empresa onde não existia possibilidade de me mandarem embora, não existia possibilidade de acordo. Se eu quisesse, eu ia ter que, né, bater as portas e ir embora. E eu falei, Senhor, eu não posso, com uma criança pequena, fazer uma coisa dessa. E fui com coragem, uma coragem que não vinha de mim, obviamente, uma força que Deus dá, e pedi, tinham funcionários lá que já tinham pedido há muito tempo e estavam sendo, né, como é que é? Banho-maria, né? Cozidos em banho-maria. Sim. E eu pedi, no mesmo dia eu já tive a resposta e o meu gerente falou, Natália, eles vão te mandar embora. E eu falei, tá, eu vou ter que devolver a multa, né? Não, você não vai devolver nada. A gente vai te mandar embora. E aí eu fiquei, Senhor, como assim? Eu não tinha possibilidade nenhuma disso acontecer, era zero chance. Então, não tinha como não ser Deus nesse negócio. Então, a gente abriu esse estúdio, ficamos ali até esse ano, né? A gente abriu o estúdio em 2020, mais ou menos, no meio da pandemia, 19 e 20. Ficamos ali até maio desse ano, que foi quando a gente trocou e estamos no novo espaço. Né? Uma pergunta meia indelicada, digamos assim. Você já teve algum problema? Vou dizer problema. Vou dizer alguma dificuldade de fotografar em algum lugar ou até mesmo alguma pessoa que foi no estúdio, tirando a minha, que eu não sabia sorrir, mas em uma outra pessoa que você teve alguma dificuldade em questão dessa parte de fotografia, tanto no estúdio ou em algum lugar que você foi fotografar? Não. Assim, a gente, com o tempo, a gente vai pegando meio que os macetes da coisa, né? Então, a gente já sabe conduzir o cliente, a gente já sabe conversar, a gente sabe o time certo ali de quando as fotos vão começar a ficar melhores, que geralmente é do meio do ensaio para frente. Então, assim, eu, graças a Deus, eu não posso reclamar de cliente. Eu sempre pego clientes muito bons. Eu pego clientes, assim, que muitas das vezes se tornam amigos. Eu tenho clientes que se tornaram amigos. Então, eu não tive, assim, dificuldade de manejo, peguei uma pessoa que não tinha condição de fazer foto. Não. Todo mundo tem o seu jeitinho de ser, todo mundo tem possibilidade de ser fotografado, todo mundo tem possibilidade de ter um registro legal. E o profissional tem que saber conduzir. E de fato, assim, Natália, eu quero só acrescentar em cima da sua fala, porque até mesmo para isso eu creio que a pessoa tem que ter um dom, né? Sem falar do filho de vocês, mas literalmente um dom, porque eu já presenciei em alguns lugares pessoas que iam tirar foto e pedia, aí às vezes, um exemplo, uma festa de uma criança, às vezes a criança não queria que sei o quê, aí ela botava a câmera de lado e fazia aquela cara feia, digamos, desculpa o termo, mas aquela cara feia, aquela cara triste, pelo simples fato de não ter conseguido. Então, esse remanejo, né, que você tem que fazer, ou até mesmo com a criança, ou até mesmo com o adulto, que a gente não sabe o que está se passando nem na cabeça, nem no coração daquele adulto. E, de repente, de fato acontece. Mas isso aí eu digo para você que é um dom, porque já presenciei isso aí, assim, na prática mesmo. A pessoa nem esquentava a cabeça, falava, não quer mais não, então tá bom então. Entende? E às vezes sabe que logo depois, quando ia ver os resultados, o trabalho não ficaria legal, não fica bom, porque a total qualidade que você colocou em cima daquilo ali, você não se doou por inteiro. E a gente sabe também, acrescentando em cima desse dom, que não é só eles. Tem dia que você está passando por dificuldades. Né? Tem dia que, tipo assim, você está enfrentando seus demônios também. Né? Então, são coisas que a gente precisa lidar como dom, porque, olha, eu acreditei, eu me vi naquilo ali e eu estou bem fazendo aquilo ali. Né? É uma coisa que eu sempre procuro reiterar com a maioria das pessoas que passam por aqui, até a Resileia, advogada que teve aqui, né? Foi uma ótima entrevista, ela dizendo que saiu da roça e ela falou que não tinha perspectiva de vida de nada,
Hoje ela é CEO de um escritório de contabilidade, dá aula na Unig, entendeu? Mulher super conceituada. Então, assim, esse exemplo de vida, muitas vezes, né, é o que traz inspiração para outras pessoas. Eu acho que esse medo em que você fala, ele fica dentro de todos nós. Só que é o que você vai fazer a partir do medo. É o que você vai continuar alimentando esse medo dentro de você. Porque se alguém olha para a minha realidade também, é impossível ter um podcast. E do nada, do nada? Não. É Deus, é cuidado de Deus sobre a nossa vida. É o propósito dele se cumprindo junto ao desejo do nosso coração. Né? Porque quando a gente fala, às vezes, assim, Deus, faça a sua vontade. Hoje o brasileiro quer que a dele seja para ontem. Ah, não, vão ser para ontem. Né? E esquece de tudo aquilo que Deus pode estar cuidando desde já. É o que você pegou e falou, cuidando no secreto, no tempo dele, e às vezes a gente não sabendo agir através do nosso. Né? Mas é algo que, sem dúvida, chega para somar em outras histórias que já aconteceram, que inspira também pessoas. Né? Sim, com certeza. Natália, e eu queria te fazer uma pergunta agora. O que marcou a sua trajetória desde lá... É Print-Colo, né? Uhum, pode citar, sem problema. Da Sancolo. Desde lá da Sancolo, quando você se apaixonou 2 vezes, né? Pelo nosso amigo e pela Sancolo, e pela profissão. Então, assim, seguindo, por essa paixão da fotografia, o que te marcou em toda essa trajetória? Chegou em algum momento que eu falo, não, isso aqui foi crucial para me chegar hoje onde eu estou. O que te marcou a sua trajetória? Douglas, uma coisa que me marca muito é isso que eu já falei dessa minha amiga. É algo que fica sempre marcado no meu coração. Porque eu não consigo acreditar que tudo isso aconteceria em vão. Por né? acaso, Por né? acaso. Então, eu tenho certeza que depois desse marco... Porque o Adler sabe que, assim, de coração aberto, né? É igual a gente estava falando sobre pedir benção a patrão, né? Sim, sim. É algo que sempre me matou. Eu chegava em casa, meu Deus, Adler, eu não aguento mais. Eu não aguento, amanhã eu não volto, eu não quero. E eu não consegui entender isso. Por quê? Muitas das vezes a gente pensa que a gente tem que estar inserido dentro de um contexto que é o todo. E aí eu falava com o Adler, mas eu não sou todo mundo. Eu não tenho que fazer o que todo mundo faz. E aí ele falava, mas todo mundo trabalha assim. E eu falei, não, mas eu não gosto de trabalhar assim. E muitas vezes isso me afetava. Isso me deixava triste, porque eu pensava assim, gente, eu não sou normal. Se realmente todo mundo trabalha dessa forma, se a grande massa trabalha, né, cumprindo o horário, batendo continência para patrão, tendo que, né, pagar o horário aqui, esticar o horário de lá, e por que eu estou insatisfeita com isso? Eu pensava que eu era ingrata, que, poxa, Deus está me dando a oportunidade de um emprego, quantas pessoas gostariam de ter um emprego e não tem, e eu ficava naquela, como se fala assim, eu me chicoteando, eu me cobrando, sendo que não era para ser. Se cobrando demais, né? Se cobrando demais. E aí, quando aconteceu esse fato da Danúbia falar comigo e eu tomar a decisão de dar o passo e as coisas acontecerem da maneira que aconteceu, eu vi que realmente foi um marco. Por quê? É o que você falou, Deus usa pessoas. Às vezes Deus fala no nosso coração, a gente está com aquele sentimento, mas a gente não acredita na gente. Porque a gente sempre quer, às vezes, ouvir uma voz clara e audível de Deus falando, Natália, faça isso. Douglas, toma tal caminho. E Deus não vai fazer isso. Na grande maioria, se Ele quiser, Ele faz, mas na grande maioria das vezes isso não vai acontecer. Sim. Ele vai colocar o desejo no seu coração, no meu coração. E aí, às vezes, a gente está ali tanto tempo na briga com Deus, que Deus fala assim, deixa eu mandar uma pessoa para ver se essa criatura acorda. E aí foi aonde eu realmente acordei. E aí, depois que tudo passou, e vendo hoje, obviamente, que ainda enfrento dificuldades, todo mês, né? É o que você falou. A gente tem que matar leão todo dia, enfim. Mas quando eu penso na minha felicidade de estar bem, trabalhando do jeito que eu trabalho,
podendo, igual você falou, né? O dia que eu não quiser trabalhar, não trabalho. Ontem, por exemplo, foi um dia que o Dom tinha programação na escola de tarde. E eu falei, hoje à tarde eu vou ficar com meu filho. Toda uma liberdade, né? É uma liberdade. E hoje, quando eu converso com as minhas amigas, eu falo, gente, eu não trocaria. Se eu precisar voltar, em nome de Jesus, não precisarei para um CLT, a gente volta, não tem vergonha disso. Só que hoje eu sou feliz. Não que eu não fosse antes, mas eu estava lutando contra algo que não era meu, por achar que todo mundo faz isso e eu tenho que fazer também. Hoje eu vejo que, se você tem um desejo no seu coração, se você acha que aquilo ali vai dar certo, tenta. Porque se eu tivesse tentado e não tivesse dado certo também, eu retornaria, não teria problema. Só que eu vi que realmente para mim não era ali. Eu estava chegando em casa todo dia estressada, com staff mental, cansada, porque eu não queria aquela vida para mim. Eu queria ter uma liberdade que hoje eu tenho. Óbvio que eu tenho que sacrificar muitas coisas. Hoje em dia, a gente trabalha aos finais de semana. Eu trabalho de segunda a segunda. Então, um sábado eu perco um dom, um domingo. Igual tem uns 3 finais de semana seguidos que a gente trabalha sábado e domingo fora. Então, sábado e domingo, quem está de CLT está curtindo seu filho. Está com ele, indo na festinha do amigo. Eu não consigo levar ele em todas as festinhas. Óbvio que é um sacrifício. Todo bônus tem um ônus. Porém, a gente tem que escolher o que fica melhor para a gente. E hoje eu vejo que eu prefiro isso do que ter que, né, me sujeitar a meu filho tá doente, eu tenho que pedir para sair, eu tenho que pagar a hora depois, porque o patrão ficou de cara feia para mim, e eu tenho que me contentar com aquilo ali, para mim não dá, e tá tudo bem. Hoje eu entendo que tá tudo bem. Eu não sou uma anormal por não gostar de trabalhar. Eu achava, muitas das vezes, que eu era folgada. Eu ficava assim, gente, as pessoas vão achar que eu não gosto de trabalhar, porque eu só reclamo do trabalho. Mas não é, porque não era para mim aquilo ali. E pronto, hoje eu entendo e aceito isso, sabe? Mas foi difícil, não foi de uma hora para outra que eu consegui colocar isso na minha cabeça. Assim, todas as pessoas hoje, o mercado em si está tendo uma dificuldade muito grande, inclusive tem duas leis que eles estão tentando aprovar no Senado. Uma é para as empresas aderirem a um psicólogo, para a própria empresa, para os funcionários, e a outra é para redução de 4 dias na semana para quem trabalha de CLT. Justamente, Natália, pois o mercado não está sabendo lidar de tantas pessoas com burnout, justamente com sobrepeso, com cargas de horários sobrecarregadas, entende? E eu sempre disse algo para mim que eu levo para a minha vida. Bom, se eu tenho que correr para o meu trabalho, eu corro para mim. Para mim. Entende? E isso aí, na maioria dos brasileiros, não entenderam ainda o que é literalmente você correr para você. Você sabe uma conta que eu sempre fazia, só para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto de trabalhar para nós mesmos, de ter o nosso próprio negócio. A conta que eu sempre fazia era, pega um salário mínimo, divide por 30 e vê quanto que você ganha por dia. É muito pouco. É muito pouco, mediante ao que você pode desenrolar. Eu fico vendo muitas vezes amigos meus que decidiram sair do trabalho para virar simplesmente mototáxi. Douglas, mas essa conta aí que você falou para a gente fazer, dava 30 e poucos, no máximo R$40 por dia. E eu estou tirando aí 100, quase R$200 de mototáxi para lá e para cá o tempo todo e fazendo o meu horário. Eu sou livre. Eu pego a minha moto, eu vou onde que eu vou, pego gente e tal, faço um dinheiro e tal, que sei o quê. Essa é a vida. Mas, infelizmente, ainda existem pessoas que ficam presas, parece que tem amarras, venda nos olhos e não prestam muito atenção. Talvez é interessante termos também pessoas como foi a Danúbia na sua vida, como foi outras pessoas na minha vida também, de ter essa garra, essa coragem. Porque se a gente parar para pensar, a nossa vida é muito curta. E para você viver dentro de 4 paredes para um patrão, sendo que você pode ir muito mais além, né? Você pode desbravar muito mais coisas. Então, esse exemplo de vida, Natália, eu sempre vou bater nessa tecla. As pessoas que estão vencendo, é o que você pegou e falou. Todo dia eu tenho que trabalhar, às vezes sábado, domingo eu tô... Não importa, mas é para você. Você está fazendo para você.
E isso sempre vai ser incentivo para outras pessoas que nos assistem, outras pessoas que assistem você de perto. Por quê? Porque você tem a sua vizinhança, você tem o quadro de amigos, você tem pessoas próximas a você que estão vendo a sua evolução. E às vezes você pode parar assim, a minha vida é difícil, tá? Mas se você parar para pensar, de repente a sua vida está se tornando inspiração para outros. Entende? Mas vamos seguindo. Natália, eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre as novidades do estúdio. Eu sei que está chegando o final do ano, o Adler, nosso amigo, e você já postou também várias coisas de Natal. Então eu queria que você deixasse bem mais amplo isso aí para nós, aí, fazendo convite também às pessoas que estão nos assistindo, que irão ver depois essa entrevista também, para fazer parte desse momento junto com você no seu estúdio. Bom, a inauguração do estúdio novo, né, também foi algo bem importante para a gente, foi algo feito em pouco tempo, mas em muito, porque era uma coisa que já estava sendo conversada há uns 2 anos. E, mais uma vez, né, o bendito medo nunca deixava, né, eu acreditar que aquela possibilidade seria real. Então, por muito tempo a gente ficou naquela de vamos, não vamos, vai dar, não vai dar, como que vai ser? Enfim, até que chegou o ponto, né, de uma decisão também, que ou você vai perder a oportunidade. E aquilo que a gente falou lá no início, a vida é feita de oportunidades. Ou você vai agarrar ela, ou você vai deixar ela passar e, na grande maioria das vezes, ela não volta. Então, a gente resolveu realmente abraçar a oportunidade. Nos mudamos em 1 semana, praticamente. A sala foi entregue, a gente não tinha um ar-condicionado para botar na sala. Então, a gente correu para comprar tudo. Ainda estamos colocando tudo no lugar, né? Não vou falar que já está tudo prontinho do jeito que eu quero, por desobediência, porque se há 2 anos, né, atrás eu tivesse acreditado que aquele sonho era possível, que aquilo era real e que Deus realmente estava no negócio, eu estava com tudo pronto, né? Mas, mais uma vez, Deus testa a gente e a gente não passa na prova, né? Aí a gente abriu em maio, no dia do meu aniversário, a gente inaugurou o estúdio. Desde então, tem sido um tempo desafiador, obviamente, porque é uma nova realidade, é um novo público, é um novo estilo de administração, um novo estilo de gestão de negócios. Uma coisa é quando eu estava aqui no meu sogro, outra coisa é quando eu estou lá por mim mesma, né? Então, as coisas mudaram muito rápido, né? E estão mudando com a graça de Deus. E agora, esse ano, eu falei que, na grande maioria dos anos, né, de 2019 para cá, sempre quando tem campanha, ou de Natal, ou de Dia das Mães, que são as campanhas maiores que a gente faz em estúdio, porque eu não trabalho com bebê, né, com infantil, sessão de acompanhamento. Então, a gente só faz essas sessões de Natal e Dia das Mães, e as outras sessões são sessões de formatura, sessão profissional, igual você foi lá fazer, né? Ensaios de 15 anos, ensaio feminino, ensaio de casal, ensaio revelação, enfim. E ali no estúdio, como a gente tinha um espaço bem limitado, eu nunca sabia se ia caber o cenário ou não ia caber. E eu nunca podia receber uma família de 10 pessoas, por exemplo. Engraçado, você falou de uma dificuldade, eu acabei lembrando de um Natal do ano passado, que foi uma família, e aí ela insistiu muito para fazer as fotos comigo, e eu falei, olha, eu não consigo comportar 10 pessoas, eram umas 10 ou 12 pessoas. E eu falei, não dá, não tem espaço. Ela, não, entra um, sai outro, entra um, sai outro. E aí eu falei, não dá, não tem como. E ela insistiu tanto, e eu falei, tá bom, vamos dar um jeito. Mas foi, assim, uma experiência que não foi legal. Por mais assim legais que os clientes tenham sido, eu também tentei conduzir da melhor forma, não dava para caber todo mundo. Então, eu não sabia sempre assim, se vai dar ou se não vai dar. E aí, o que aconteceu? Eu sempre fazia em cima da hora os ensaios, tanto Natal quanto Dia das Mães. Eu falava, Adler, não vou fazer. Não vou fazer porque geralmente é família grande que quer ir, de 5, 6 pessoas, não vai caber lá dentro e não tem como, não vou fazer. Aí, chegava em cima da hora,
os clientes mandando mensagem, perguntando, você vai fazer? Você vai fazer? Você vai fazer? E eu falava, vamos fazer. O Dia das Mães mesmo, a gente resolveu, sei lá, com um dia. O Pablo foi lá, montou um negócio para mim, e eu falei, gente, vai ter. Não ia ter, mas vai ter. E aí, esse ano eu falei, não, esse ano a gente vai fazer diferente. Não é pelo espaço, não é por nada, mas por uma mudança mesmo, que é um degrauzinho que a gente vai subindo de cada vez, é o processo que a gente tanto fala. E aí, esse ano eu falei, Adler, não vamos fazer em cima da hora. Não vamos montar em cima da hora cenário de Natal, vamos montar um negócio bacana, porque hoje a gente tem espaço. Estrutura, né? Tem estrutura. Então, a gente precisa aproveitar isso, porque é o que eu falei, não é ficar com perna para cima, não é ficar descansada, porque agora eu estou num lugar bacana, estou num lugar legal, os clientes vão chegar até mim como quem estala o dedo. Não é assim, né? Então, a gente resolveu fazer o cenário de Natal, que particularmente eu fiquei apaixonada pelo cenário, ficou muito bonito. E quem é meu amigo, quem são as pessoas chegadas, o Adler, então, me conhece, ele sabe que eu sou enjoadíssima, ele sabe que eu não gosto de nada, que tudo eu acho que não ficou bom o suficiente, eu acho que podia ter sido mais, eu acho que podia ter tido uma coisinha ou outra a mais. Mas esse ano não. Até as minhas amigas perguntaram, nossa, você está até gostando, né? Porque você nunca gosta. Você sempre acha que faltou alguma coisa. Eu falei, gente, não, desse ano eu acho que a gente acertou em cheio no cenário. Ficou, assim, bem cara de família mesmo, sabe? Um espaço aconchegante que ficou ali, né? confortável. E eu queria mesmo passar essa questão do Natal em família, daquela coisa do amor, daquela coisa natalina mesmo. Eu sempre gostei muito de Natal. O Adler sabe que na casa dele eles não faziam muito festividade de Natal, e lá em casa sempre teve, né? Até que ele participou de um primeiro Natal lá em casa, que eles montaram uma árvore gigante até no teto. Era presente que não coube embaixo da árvore, que foi a família toda, e foi assim estendendo até o final da parede de presente. E eu sempre gostei disso. E hoje o Natal tem um sentido diferente para mim, porque até antes da minha conversão, eu não tinha essa ideia, né, da importância do Natal, do nascimento de Jesus e aquela coisa. Depois que eu me converti, eu vi que realmente não é só aquela questão legal e bonita, natalina, a festa natalina que eu gosto, na minha família todo mundo gosta muito de festa. Mas é uma data muito importante. Ontem a gente estava comentando sobre isso no ensaio, e aí a líder estava falando, gente, vocês têm noção que um dia Jesus desceu como forma humana, um bebê. Ele, né, teve que fazer tudo. Ele mamou, ele fez xixi, fez cocô, ele cresceu. O próprio Deus. Então, é algo muito importante. Então, eu queria também passar isso no trabalho, sabe? Sim. Porque é a questão que você falou, do amor pelo que a gente faz. E não é clichê, porque hoje em dia muito da rede social tem muito clichê, tem que fazer com amor, eu sonhei com isso desde criança. E como eu te falei, não é o meu caso, eu fui sendo conduzida a isso, eu fui vendo oportunidades e fui agarrando essas oportunidades e chegamos até aqui, né? E para mim é uma honra, né? Assim, eu estou bem feliz com esse ano, com tudo que tem acontecido, com os desafios. E com esse primeiro especial de Natal que a gente vai montar lá, para poder trazer, eu espero que as pessoas que cheguem lá, né, não sejam tocadas só pelas fotografias em si, que elas sejam realmente abençoadas com a presença do Espírito Santo naquele lugar. Amém. Então, é algo que a gente está fazendo de coração mesmo, com amor, com gratidão e com muita felicidade. Isso é ótimo. Eu queria que você deixasse, mais uma vez, o espaço, seu contato, explicar como que funciona para marcar um horário com você, né, e de fato convidar as pessoas até o Natal aí para estar deixando esse momento marcante na vida delas com você aí. Então aproveita o espaço, vende seu peixe, né, como diz o outro. Gente, boa tarde mais uma vez. O estúdio fica localizado na rua Pastor Abelá Suzano de Sequeira, no número 25, lá na Cidade Nova, no edifício Gran Viela, aonde fica ali as lojas embaixo, Luiza Barcelos, Casa Shopping, em cima tem várias salas comerciais, tem muita gente bacana lá.
E a gente está com o especial de Natal. Não só com o especial de Natal, a gente também tem outras opções de trabalho, como formatura, que também está chegando, ensaios profissionais. Então, se você precisa de fotos para Feliz Natal, para Feliz Ano Novo, isso tudo a gente faz, a gente está fazendo conciliado com o especial de Natal. Então, fica a dica para vocês. O contato é 22 988 17 6801. Vocês podem me chamar lá no WhatsApp, que a gente agenda um horário, passa melhor as informações, tá? De cada trabalho específico que vocês precisem. Perfeitamente. Eu acho que deixou bem mais claro, né, mais amplo, assim, para você entender o que é o estúdio Natália Coutinho, que eu sempre digo aqui no nosso programa, mas, de fato, é ótimo trazer o profissional aqui, Natália, porque assim as pessoas, aos poucos, né, vão se tornando conhecidas, né? Igual eu trouxe a Dara aqui também do SES, veio o professor Beto também, da Escolinha de Futebol, né? Eu acho que deixando esse campo mais amplo, né, e as pessoas também batendo o olho e falando, ali é a Natália, então eu vou entrar em contato, vou fazer, e também ouvir também a sua experiência de vida, né? Porque, como eu te disse, existem pessoas que olham para nós e falam, não, peraí, dá para me inspirar, dá para fazer e dá para acontecer. Natália, queria te agradecer por essa entrevista maravilhosa nessa tarde ensolarada, né, de quinta-feira. Queria agradecer você também que ficou conosco. Eu queria, se quer dar suas considerações finais, pode ficar à vontade, 1 minuto, pode aproveitar. Queria só agradecer também mais uma vez a oportunidade, mais uma vez um prazer estar aqui e mais uma vez que Deus abençoe esse lugar, esse projeto, né? Que seja só um degrauzinho dos demais que vocês têm a subir aí. Amém, amém. Natália, mais uma vez, obrigado. Obrigada, Douglas. Tá joia? Eu queria agradecer você também, que ficou conosco aqui até agora. Creio que você também vai assistir depois. Não perca essa grande oportunidade, né, de saber a experiência também da Natália, do Espaço Natália Coutinho. E nós também temos algumas novidades até o final do ano. Até o final do ano a gente vai soltando aos poucos também e deixando você mais curioso, digamos assim. Mas eu queria agradecer a você mais uma vez por ter ficado junto conosco aqui. E nós queremos manter o nosso objetivo, que é manter esse lugar aqui um espaço de todos. Então, um grande abraço para você e uma boa tarde. Tchau, tchau.